Será que o fonoaudiólogo estimula mais a fala somente? Será que é isso mesmo? Então preste atenção daqui para frente que Sem Rótulo está no ar, esse novo episódio falando sobre fonoaudiologia, tá? Eu, Max Leonel, pai do Enzo, de 7 anos, autista, estou aqui para falar um pouquinho da minha vivência, tá? E junto comigo, uma grande amiga, uma pessoa que foi terapeuta de Enzo durante muitos anos, tá? Que está aqui para trazer cientificamente, teoricamente, um conteúdo de grande valia para o nosso programa, tá? A grande fonoaudióloga Maíra Oliveira. Boa noite, Max. Boa noite a todos vocês que estão com a gente aqui no Sem Rótulo Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. É isso aí. E eu queria pedir para você que está em casa, neste momento, se inscreva no nosso canal, né? Ative o joinha lá para receber todos os novos episódios que virão por aí, tá? Não esqueça disso. Tem o nosso Instagram também, siga a gente lá, tá? E por que eu estou pedindo isso para você? Porque daqui para frente o nosso conteúdo é para fazer com que essas pessoas e famílias neuroatípicas tenham uma vida mais tranquila, baseada em muita informação de valia, tá? Muita informação bacana. E a gente busca, depois de tudo isso, a inclusão. Então a inclusão é o carro-chefe da gente aqui hoje, tá? E lembrando que no nosso canal já temos muito conteúdo lá. Assistam os vídeos, assistam os cortes, assistam os episódios anteriores do Sem Rótulo. Tá muito interessante. E a gente não pode esquecer de falar dos nossos apoiadores, as pessoas que fazem com que o Sem Rótulo Podcast vá ao ar e leve essa informação para todas as pessoas que nos seguem e que nos assistem. A doutora Manuela Larré, que ela é odontopediatra, ela é capacitada no atendimento de pessoas, ela é capacitada no atendimento de crianças atípicas e típicas também. O consultório dela, gente, é todo adaptado, é um consultório lúdico, ela tem um manejo incrível com crianças, vale a pena conferir. Se você está precisando de um odontopediatra, de um dentista para cuidar da saúde dos dentes do seu filho, não tenha dúvidas que a doutora Manuela Larré, ela é uma ótima profissional. E também a doutora Laura Yunis, que ela é capacitada nos atendimentos no neurodesenvolvimento. Se você também tiver com dúvidas, alguma questão, se você tiver com algumas dúvidas, busque um atendimento especializado. A doutora Laura, ela está pronta para te atender. Sem falar também que nós temos outras pessoas que colaboram com o nosso programa. Tem a Festarte Personalizados, tem a Uni, né, que é a agência que cede esse espaço para as nossas gravações. Tem a Usina de Ideias, que fez a nossa logomarca também. Tem a Matuto Barbearia, que é responsável pela produção de Max, né? A Mil Modas e a Amanda Mota, que é responsável pela minha produção. A Mil Modas com looks femininos e a Amanda Mota, que faz toda a produção de cabelo e de maquiagem. Sigam todos os nossos apoiadores nas nossas redes sociais. E hoje nós vamos falar, como o Max comentou, um pouquinho da fonoaudiologia. Vamos desmistificar essa ideia que o fonoaudiólogo estimula apenas a linguagem e fala. Vamos mostrar um outro lado da fonoaudiologia e quanto esse profissional fonoaudiólogo é importante para o acompanhamento de pessoas neurodiversas, independente se precisa de estimulação por atraso de fala e linguagem. E para isso, a nossa convidada de hoje é uma fonoaudióloga super experiente. Ela é uma pessoa capacitada em disfagia e fonoaudiologia hospitalar. Ela realiza terapia de reorganização e readaptação respiratória, além dos atendimentos em dificuldades de deglutição, aquele engasgo, se tem tosse, se tem um pigarro, né? Ela indica e faz a remoção de sondas de alimentação, caso necessário, e também evolução da consistência alimentar. Vamos falar um pouquinho desse outro lado da fonoaudiologia com a experiente fonoaudióloga Vitória Aguiar. Seja bem-vinda, Vitória, Obrigada, ao nosso podcast. Bem-vinda. Oi, Max, tudo bom? Boa noite. Vai ser pelo convite. Vai ser um prazer você aqui com a gente hoje. Obrigada. E vamos falar um pouquinho, né, pro nosso público. E vamos falar um pouquinho aqui com o nosso público da sua atuação, Vitória. Qual é a sua atuação na fonoaudiologia?
A fonoaudiologia, ela é responsável por diversas áreas, né, da comunicação humana. Mas fala um pouquinho para nós a sua atuação como fonoaudióloga hoje. Bem, hoje eu atendo pacientes com dificuldade de deglutição, que é a disfagia. Atendo pacientes com alteração de motricidade orofacial, alteração do complexo orofacial, lábio, língua, bochecha, respiradores orais, adaptação de sonda, visita hospitalar. Então, paciente que está lá internado precisa de uma remoção de sonda ou um acompanhamento fonoaudiológico para evoluir a consistência daquela dieta. Então, esse paciente hoje come um alimento pastoso, mas precisa sair do hospital com uma consistência melhor, porque ele mora fora, não é de Barreiras, lá não tem um fonoaudiólogo. Enfim, acontece vários casos nessa linha de paciente chamar no hospital para poder fazer uma adaptação ou remoção de sonda. No consultório, chega muito pacientes com dificuldades alimentares, pacientes também com dificuldade a adaptação da consistência em casa, devido aos pais às vezes ter dificuldade de introduzir um sólido macio, vem com alteração também por exemplo, de postura de lábio, postura de língua ao dormir, ao se comunicar. Às vezes o paciente ele vai fazer uma terapia de linguagem, vai instalar um fonema, mas a fono que está instalando o fonema não consegue concluir essa instalação do fonema, porque aquela língua ela não está respondendo ao estímulo. Então, ele acaba vindo para mim para poder fazer um estímulo mais forte de lábio, língua, bochecha, para a gente conseguir conduzir melhor a terapia da outra colega. Então, às vezes ele fica com uma fono de linguagem, mas também fica com a fono de motricidade. Então, a fono de linguagem vai tentar fazer uma automatização do fonema, por exemplo, R, que vem o fonema careca, mas ele vai ficar comigo para encher essa língua de força, de mobilidade, de tônus, para quando ele chegar no consultório da colega, ele conseguir fazer uma produção mais forte, mais tranquila, e ela consiga concluir o trabalho dela. É como se você trabalhasse com essa musculatura da boca, é isso? Isso. Musculatura da face. Pronto. Exato. Da face. O que Vitória falou assim, de respirador oral, é aquela pessoa, né, que ela respira pela boca mesmo. Não tem um padrão de respiração nasal, que é o fisiológico e o que é esperado. E assim como nas outras áreas, né, na área médica, que tem cada uma especialidade, na fonoaudiologia também é assim. Não é porque você é um fonoaudiólogo que você vai conseguir dar conta de tudo, que você vai conseguir trabalhar né, em todas as áreas. Isso. Então, assim, o trabalho, como ela falou, hoje ela não estimula mais linguagem e fala. Isso. Ela é mais responsável pelas questões de deglutição, de alimentação e de motricidade. Isso. Entendi, mas eu tô aqui, né, com o meu público deve estar ali. Max, pergunta isso aqui. Disfagia, deglutição. Esclarece aí pra gente que eu tô... Que nome difícil é esse? Eu tô doido pra saber o que é isso. Então, Max, a disfagia é a dificuldade de levar o alimento da boca até o estômago com segurança. Então, pode apresentar sinais de tosse, pigarro, perda de peso, sem causa aparente. Então, é um paciente que ele vai deixar de querer se alimentar porque ele tem uma dificuldade. É um paciente que vai ter uma preferência alimentar também. Eu prefiro tal consistência para poder não fazer a ingesta de outra consistência por conta dessa dificuldade. Sensação de alimento preso na garganta, até perda, né, de saturação, aquele engasgo que o paciente ele começa a ficar roxo, cianótico. Então, esses são casos que a gente consegue visualizar uma dificuldade de deglutição, que é a disfagia. É como se fosse aquela pessoa que come e... Ai, meu Deus, desceu pro lugar errado. Isso. Uma vez ou outra, você engasgar e descer pelo lugar errado, como dizia minha avó, é normal. Mas se isso for frequente, aí já tem que buscar a especialista, né? Exato. Às vezes, esses casos acontecem, né, se acometem por uma questão neurológica, uma questão neurológica ou uma questão mesmo de adaptação. A paciente se adaptou naquela consistência, não consegue ir para outra consistência por uma questão de preferência.
Às vezes é um paciente que adquiriu alguma doença ao longo da vida. Às vezes é um paciente, por exemplo, autista ou um paciente de síndrome de Down, que a mãe não consegue, né, ter segurança de fazer esse paciente comer, por exemplo. Vou dar um exemplo. Uma petinha. Já chegou no consultório uma mãe que esfarelou a petinha assim, bem pequenininho para dar na boca do filho. Mas por qual razão você está dando tão pequenininho, bem esfarelado? Não, eu tenho medo dele engasgar. Então, assim, a gente sabe que, claro, a peta, ela dissolve, querendo ou não, um pedaço pequeno, vai dissolvendo. Então, assim, nesse momento, você vai vendo a insegurança que os pais têm e ocasiona até uma dificuldade de deglutição no filho posteriormente. Além da causa que a gente mais observa, motricidade orofacial com hipotonia, né? Que é aquela musculatura que está bem flácida e não consegue responder a depois uma alteração de consistência. Então, eu posso por exemplo, eu sei que meu filho tem essa dificuldade, então o fato de eu fazer com que ele não passe por isso, eu posso também estar atrasando a evolução dele parar de ter isso, né? Pelo medo, porque, né? Às vezes tem um medo porque a gente é pai, principalmente pai atípico e mãe atípica, eu vou né, não vou deixar meu filho passar por isso, para ele não engasgar por medo ou por precaução, só que na verdade... Não na maioria das vezes, mas em algumas vezes a gente pode estar evitando que ele evolua. Exato. Acontece muito, muito, muito. Tem casos no consultório que a mãe às vezes chega, o filho ainda está na mamadeira. Tem 4, 5 anos, está na mamadeira. Mas como que essa criança ainda está na mamadeira? E essa musculatura? Ainda está numa consistência muito inadequada para a idade, não consegue evoluir, ou ainda não consegue adaptar um utensílio, porque o fonoaudiólogo, além dele adaptar a consistência alimentar também desse paciente, ele vai adaptar o utensílio adequado. Então, eu não posso querer que um paciente que toma madeira, ele vá para um copo aberto de uma hora para outra. Entendeu? Então, eu tenho que ir fazendo um processo de transição. Primeiro eu vou passar por depois passar por outro, até chegar no copo aberto. É assim que a gente faz com os bebês, não é? Por que que com um paciente de 4 anos eu vou ter que ser, assim, bem discrepante com ele? Ele não vai se adaptar, vai haver uma recusa, e na primeira recusa, normalmente, é onde os pais falam, não consegue. Aí já para e já fala, não vou tentar mais. Aí é onde continua aquele processo que já está em dificuldade, ele só vai acentuar mais. E aí, é como se, além desses casos, né, dos pais que têm dificuldades, tem outras crianças ou outras pessoas que têm uma dificuldade mesmo fisiológica, né, por alguma patologia, uma doença de base, além desses, assim, de autistas, de síndrome de Down. Quais são outras pessoas, né, que você atende, assim, doenças raras também? Doenças raras, idosos, né? Idosos. Esses dias atendi uma senhora de 99 anos e meio. Nossa, assim como ela fala. Cheguei na casa dela, ela falou assim, você sabe quantos anos eu tenho? Eu falei, sei, 99 anos. Ela, e meio. Eu, tá bom. Super lúcida, orientada, colaborativa, proativa. Estava com uma perda de massa muscular magra, então ela estava com uma disfagia sarcopênica, que é onde o idoso ele vai perdendo músculos, e esses músculos que são responsáveis pela deglutição, ele vai se perdendo as funções, ele vai ficando com a dificuldade, além da presbifagia, né, que é o envelhecimento das estruturas do complexo orofacial. Então, ela tinha praticamente as duas disfagias associadas. De um momento para outro, ela que agachava para pegar um celular sem apoio, ela ficou acamada. Então, assim, esses idosos que têm essa dificuldade, né, podem apresentar ao longo da vida uma dificuldade, aí uma prótese mal adaptada, né, uma prótese dentária mal adaptada, postura, no momento de alimentação. Essa questão de postura serve tanto para idoso quanto para criança, qualquer pessoa. Idoso, criança, qualquer fase da vida. Isso, exatamente. Então, assim, na verdade, a gente fala que comer é o quê? É organização. Então, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou sentada me organizando para poder conversar com vocês. Para comer, eu também preciso me organizar. E eu preciso organizar a criança, o idoso, o adulto, pessoas com dificuldade de deglutição ou com não dificuldade de deglutição. Então, assim, eu preciso me organizar para poder me alimentar. Então, esses pacientes, por exemplo, paralisia cerebral, autistas, eu atendo também síndromes, né?
por exemplo, síndrome de Goldenhar. Então, assim, são pacientes que vão tendo as dificuldades, eles vão, por exemplo, esse momento ele está comigo, melhorou, teve uma melhora clínica, vai de alta, mas eu estou ali. Sempre, assim, estou aqui, mas se caso você precisar retomar, a gente retoma, pode aparecer outra, né? Outra queixa. Aquela queixa a gente solucionou, mas outra queixa pode vir também, posteriormente. Conta pra gente, assim, um pouquinho, os nossos telespectadores, né, que identificar quando algum desses sinais de disfagia que você falou, tosse, pigarro frequente, perda de peso, sensação de bolo na garganta. Nossa, eu tô com dificuldade de alimentação. Meu filho tem essa dificuldade. Qual é o primeiro passo? O que deve fazer, né? Na verdade, o primeiro passo é ativar um fonoaudiólogo da área. Aquele profissional que consiga atender a deglutição de fato, porque esse caso aí, querendo ou não, ou passar por um médico e que possa conseguir fazer esse caminhamento. Então, vamos lá, quem é o profissional que normalmente essas pessoas procuram? Otorrino. Então, o otorrino também tem que estar capacitado a interpretar e conduzir esse paciente ao fonoaudiólogo, porque ele que vai ser a primeira pessoa a ouvir o paciente e tentar interpretar aquilo que ele precisa. Esse paciente que tem essa dificuldade, às vezes é uma dificuldade tão grande, mas assim, está bem mais aflorada, é uma dificuldade tão grande, está bem mais complicado a alimentação segura em casa, que a gente consegue avaliar em conjunto, até se esse paciente estiver com mais pessoas na equipe. Então, assim, nesse primeiro momento é feita a avaliação fonoaudiológica. A gente faz a avaliação fonoaudiológica para entender o que está acontecendo. Se é o posicionamento, às vezes pode ser só um posicionamento, às vezes pode ser o utensílio de alimentação que está mal adaptado. Então, às vezes é uma colher de sopa e o paciente ele não vai engasgar com uma colher de sobremesa. Às vezes é um copo fundo. Às vezes eu preciso adaptar somente um copo mais raso, estilo copo de tomate, extrato de tomate. Às vezes eu preciso fazer uma indicação de uma via alternativa de alimentação, porque se torna uma via tão insegura, que seria a via oral, que eu preciso indicar uma via alternativa de alimentação, fazendo toda a análise de peso, junto com o nutricionista, a avaliação também de videofluoroscopia da deglutição ou videoendoscopia da deglutição. Então, assim, para indicar também uma via alternativa, eu preciso de mais pessoas comigo para a gente poder fazer uma indicação mais segura. É uma equipe multidisciplinar, né? Exato. Então, assim, por exemplo, a via alternativa de alimentação, ela vai substituir a via oral por algum tempo ou vai ficar lá essa via alternativa. Então, quais são as vias alternativas, né, que eu posso falar assim para vocês? A sonda, que é a sonda nasogástrica, a sonda orogástrica, a enteral e a gastrostomia. Então, às vezes o paciente ele tem a dificuldade de deglutição, ele perdeu tanto peso sem comer, que ele ficou um bom tempo com essa dificuldade. Sim. E perdeu tanta massa magra, ficou tão sarcopênico, que eu preciso indicar uma via alternativa para poder primeiro deixar esse paciente nutrido, para ele ganhar mais força, né? Mais músculos, mais tônus, enfim, claro, com fonoterapia associada. Ele não vai conseguir só comendo, ele precisa também exercitar. É igual a academia, a gente precisa exercitar. E aí, esse paciente ele vai para uma via alternativa rápida. Então, qual é? A sonda. Então, ele o enfermeiro faz a passagem dessa sonda, o nutricionista faz um cardápio adequado para o paciente e a gente deixa aquela sonda ali. E vamos retomando a via oral com mais calma, sem pensar que esse paciente ele vai desnutrir ou desidratar. Porque a alimentação ela tem que fazer parte do organismo dele, independente da situação que ele se encontra. Então, você tem essas vias alternativas, que você falou os nomes, uns nomes bonitos, né, gente? Adorei os nomes. Mas eu queria só que você exemplificasse, nem os nomes em si, mas tipo, essas vias alternativas, elas são inseridas em que parte do corpo? Isso. Dá só uma ideia pra gente. Então, temos a sonda gástrica, que ela vai do nariz até o estômago. Ela é inserida por um profissional, um enfermeiro. Ela vai ficar ali por algum tempo, até 4 semanas.
certo? Então, ela tem um prazo aí de pelo menos 4 semanas de um lado do nariz. Um mês, né? Isso, de um lado do nariz. Porque se eu ficar 6 meses com esse paciente com uma sonda somente de um lado do nariz, do outro lado, esse lado vai acabar sendo lesionado. Então, eu preciso passar para o outro lado para ganhar tempo. Mas esse paciente, às vezes, não vai conseguir sair daquela sonda. Ele vai... Isso, né? Ele não vai conseguir sair daquela sonda naquele prazo que eu tenho. Então, eu preciso indicar uma via alternativa que vá ficar, tá? Entendi. Que vai ser a gastrostomia, que é uma sonda já direto no estômago do paciente. Então, ele vai ser alimentado só por aquela sonda de gastrostomia. Tem como reverter a gastrostomia? Com certeza. Então, tem pacientes que chegam ao consultório que eu preciso fazer a indicação da gastrostomia, porque é uma sonda que vai ser mais segura para ele em casa, para ele não sacar essa sonda, para ele não broncoaspirar aquela comida que saiu da sonda. Então, eu preciso fazer com que esse paciente se consiga... Eu preciso que esse paciente ele faça uma alimentação via oral segura. Então, eu vou adaptar eu vou indicar a gastrostomia, vou fazer fonoterapia para depois retomar a via oral dele. Isso pode ser em 1 ano, pode ser em 2 anos, pode ser... É como se fosse uma academia facial. Exato. Para ele voltar a comer. Fala assim pra gente, quais são os riscos dessa disfagia, né? O que acontece se a pessoa tiver esse engasgo, se a pessoa tá engasgando, tem uma disfagia, sabe que precisa de uma via alternativa, né? Quando você não consegue comer pela boca e a pessoa insiste, não, eu vou comer é bom pela boca e eu vou dar para aquela pessoa continuar dando alimento pela boca. O que é que pode levar? Quais são os riscos dessa disfagia? Então, isso acontece muito, ainda mais quando é a família, né? A família, ela tem uma visão, às vezes, raio-x, né? Assim, ele não engasgou, ele não tossiu, tá comendo super bem. Aí onde acontece o risco, o profissional contraindicou uma via oral e a família ou até o próprio paciente vai lá, pega a comida e come. Então, o que acontece? Broncoaspiração. Essa comida vai para o pulmão. O paciente ele vai entrar no processo de pneumonia broncoaspirativa, pode ir para uma internação hospitalar e pode até, dependendo da gravidade da broncopneumonia, ir a óbito. Nossa, então é sério o negócio. Muito sério. Então, assim, quando o profissional ele contraindica uma via oral, é realmente que aquela disfagia ela está bem severa. Então, a via alternativa vai substituir a via oral. E, Vitória, o que você pode falar para a gente, assim, das pessoas neurodivergentes? Eu na minha vivência aí com o autismo, a gente vê que às vezes a indicação também desse tratamento de fonoaudiologia para aquela criança novinha, porque eu na minha maneira primária de pensar, eu penso que não haveria necessidade, porque ela vai começar a falar ainda próximo dos 2 anos, né? Para que realmente isso é necessário? Em que casos? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. É como se Max estivesse perguntando assim, qual a importância do seu acompanhamento para uma criança tão pequena, porque normalmente tem aquela ideia de que não, vou pro fono quando tem um atraso de fala e de linguagem. E aí procura mais o fonoaudiólogo com 2 anos, hoje até menos, né? 1 ano já tem sinais de alerta, se a criança não está falando, e aí busca mais o fonoaudiólogo para esses casos de alteração de linguagem e fala. Então, assim, quando as pessoas devem buscar um fonoaudiólogo que é especialista em deglutição, especialista em motricidade orofacial? Então, eu vou dar um exemplo, mais ou menos. Então, por exemplo, um paciente prematuro. Ele está na internação, ele recebeu a alta, foi para casa, foi com via oral, foi no peito, está mamando bem, está super bem. Mas, ao longo do tempo, a mãe percebe que aquele paciente ele tem algo diferente. Ele não está demorando a sustentar o tronco, ele está demorando a evoluir a consistência da dieta. Então, ele vai para um outro profissional, um neuropediatra. Pronto, ele vai para um neuropediatra e lá ele vai fazer uma investigação. Vai para o fisioterapeuta, vai fazer uma investigação motora e vai para o fonoaudiólogo também. Esse paciente ele pode ter uma paralisia cerebral que não foi identificada
ainda na internação hospitalar. Ele pode ter uma síndrome que não foi identificada, que já aconteceu no consultório. O paciente foi diagnosticado posteriormente com a síndrome. Mas esse paciente, ao longo da vida dele, ele precisa chegar... alguém precisa identificar. Sim. O pediatra. Quem está sempre em acompanhamento mensal é quem? O pediatra. O pediatra identificou esse paciente, ele precisa da fono, do suporte da fono. Então, paralisia cerebral, as síndromes. E também vai, Maíra, com a questão, por exemplo, eu preciso que esse paciente ele tenha um acompanhamento para conseguir ter uma qualidade de vida. O paciente ele não vai lá somente com uma queixa. Às vezes ele vai para ter também qualidade de vida. Ele às vezes não vai fazer uma via oral segura. Ele vai fazer uma via oral, ele não vai fazer uma via oral, mas ele preciso fazer uma terapia de manutenção de terapia. Eu preciso fazer uma terapia para manter a saliva indo para o lugar certo, porque broncoaspirar não é só comida. A gente pode broncoaspirar a saliva. A saliva Os também. engasgos, né? O paciente cialorreico, que é o paciente com PC, paralisia cerebral, é o paciente com Down, ele pode ter uma dificuldade em administrar a saliva também, devido à hipotonia do lábio, da língua, da bochecha, da sensibilidade. O paciente, às vezes, também, não com um diagnóstico fechado, mas ele está ainda em investigação do diagnóstico, mas ele tem uma disfagia. Ele não consegue fazer uma alimentação via oral. Então, esse paciente ele precisa da fono? Também precisa da fono de motricidade orofacial. O que come e o que não come. Então, é basicamente por esse caminho. E sem falar também que esse trabalho que Vitória faz, né, de motricidade orofacial, de fortalecimento... Que é incrível, eu tô aqui fascinado. De fortalecimento da musculatura da face, vai ser importante quando a criança crescer, né, começar a falar, porque um dos pré-requisitos, assim, né, de linguagem e fala é os músculos fortalecidos. Então, esse trabalho que ela vai fazer lá de bebezinho, essa estimulação precoce, vai ser fundamental para preparar a criança para o desenvolvimento da linguagem quando estiver na idade certa. Então, assim, é um trabalho associado, né? Então, o fonoaudiólogo das diferentes áreas podem trabalhar em conjunto, né? Conversando um com o outro. Eu posso dar um exemplo de um paciente que eu fui ao hospital atender ele com 15 dias de vida. Ele é um paciente com síndrome de Down, estava em uso de via alternativa de alimentação, que era a sonda nasogástrica. Ele precisava fazer a remoção da sonda nasogástrica, só que a mãe não estava conseguindo amamentar bem, não estava conseguindo fazer uma oferta no copinho, então eu precisava dar uma via alternativa, eu precisava dar uma via oral para ele, segura para ele receber alta e ir para casa, para não aumentar o tempo de hospitalização dele, para não deixar ele com um processo de infecção. Então, eu preciso acelerar. Então, o que eu fiz? Junto com a mãe, resolvemos que precisávamos adaptar uma mamadeira. A mãe adaptou uma mamadeira, conseguimos levar esse bebê para casa. Lá, ela conseguiu fazer o estímulo no seio, chamou uma consultora de amamentação, conseguiu fazer um estímulo no seio, mas desde o primeiro momento, ele já iniciou a fonoterapia, para conseguir trabalhar os músculos. Então, hoje ele está com quase 1 ano, vai fazer 1 ano logo mais, e ele é um bebê que está comigo já nesse tempo todo. Ele já fez a introdução, a gente já adaptou a introdução alimentar dele, a gente já realizou a introdução alimentar dele, eu e a fisioterapeuta em conjunto, e o pediatra também. Então, a fisio fez a parte motora desse tempo inteiro, controle de cervical, controle de tronco, pediatra controlando a questão do peso, do ganho de peso diário, né? O ganho de alto crescimento. E a fono fazendo todo o trabalho da mobilidade da língua, do lábio, da bochecha, para que esse bebê chegasse na introdução alimentar e conseguisse fazer uma introdução alimentar. Hoje ele fez uma introdução alimentar, a gente optou pela introdução alimentar. Nós fizemos uma introdução alimentar participativa, mas também do método tradicional. Então, hoje ele faz as duas formas, né? Que seria comer pegando, que é um estímulo de sensibilidade, é um estímulo motor, e também ele faz a alimentação já tradicional.
E hoje ele está no processo de poder caminhar, controlar mais o tronco. Então, assim, eu estou junto com a fisio, estou junto com a mãe, estou junto com o pediatra para a gente conseguir deixar esse paciente. E junto com a outra fono também, que ela está agora responsável pela linguagem dele. Entendi. Então, eu estou com a parte da motricidade, mas ela também precisa de mim para estimular a linguagem. Porque eu estou exercitando os músculos dele para que ela consiga trazer elementos para a fala dele que vá funcionar com os músculos em movimento. O paciente não adianta ter vocabulário se ele não consegue fazer uma boa produção daquilo. Sim, Por quê? sim. Porque a musculatura dele não está indo conforme. Isso aí vem junto com o que a gente vem falando desde o primeiro episódio, que inclusive você que não assistiu os episódios, corre lá no YouTube, tá? Então isso vem, que é a diversidade, a neurodiversidade, que traz todas essas diferenças. E uma coisa importante que você falou, que é detectado desde o início, desde de uma criança já, né, novinha. Então isso vai fazer total diferença, juntando essa precocidade com a intervenção correta, para ver, gente, um trabalho ali em conjunto, né, para que realmente a criança, quando começa a crescer ou ficar somente uma adolescente, ela já não tenha praticamente, né, essas dificuldades, ou já deixou de ter. E você falando isso, eu tô lembrando aqui de uma situação minha particular de vida. Eu tenho um irmão que ele tem síndrome de Down, o nome dele é Heraldo, e ele já tem 50 anos. Nossa. E até onde eu sei, ele não teve nenhum tipo de estímulo, né, nenhum tipo de intervenção, nem nada. Para essa pessoa, que hoje ele não fala praticamente nada. Ele fala algumas coisas que a gente que convive com ele entende, mas quem não vai entender. Consegue fazer algum tipo de intervenção numa pessoa já não precocemente, mas tardiamente? Sempre é hora, né? Sempre é hora de fazer. Basta ter queixa. Tendo a queixa, a gente consegue fazer um tratamento. Então, assim, ele provavelmente precisa de uma avaliação fonoaudiológica de linguagem também, para entender qual o vocabulário, o nível de vocabulário que ele tem, né, para essa comunicação, e também uma fono de motricidade, para que a fono de linguagem ela consiga exercer o trabalho de implantar. Peraí. Por esse caminho. É como se fosse assim, tem que fazer um estudo para identificar a particularidade dele, aí depois faz uma academiazinha da musculatura da face para depois vir a fala. Seria isso? Olha. Ou não nessa ordem? Ele vai fazer vamos tentar primeiro fazer uma investigação para ver como está o vocabulário dele. Qual que é a queixa? Como é que vocês querem que ele se comporte? Como é que vocês querem adaptar essa comunicação? Como é hoje a musculatura orofacial dele? Então é um trabalho em conjunto também. E a fono da comunicação e da linguagem, ela vai fazer o trabalho todo de vocabulário, porque você falou que quase ele não fala nada, né? Nada. Então, não fala por quê? Porque não tem vocabulário? Ou porque ele encontrou uma forma de se comunicar Acomodou que ali, não né? precisa fazer fazer mais esforço, porque há 50 anos atrás, acredito que a informação não estava tão grande assim, tão fácil como está hoje. E as indicações de profissionais também não estariam. Então, ele se adaptou, ele conseguiu ele se comunica de alguma forma com as pessoas. Então, a fono de linguagem e a fono de motricidade. Tem como fazer assim, com certeza. Nunca é tarde para poder retomar e movimentar o paciente e conseguir estabelecer para ele uma melhor comunicação e qualidade de vida. Porque nós somos... quero falar assim, nós somos reabilitadores, mas também somos habilitadores. Sim. Nós habilitamos e reabilitamos. Então, não vai vir só o paciente que precisa por conta da disfagia para conseguir reabilitar. Eu também posso habilitar ao paciente de 50 anos uma motricidade para que ele consiga adquirir vocabulário e se comunicar melhor. Mas assim, a gente, como o Vitória falou, que nunca é tarde, né? Mas a gente sabe da importância da intervenção precoce, né? Que os resultados de uma pessoa que vai começar já na vida adulta, com 50 anos,
né? Não vai ser os mesmos de alguém que começou como essa outra criança aí que começou logo, né? Com 15 dias de vida. Isso. E a intervenção, ela vai mudar um pouquinho os caminhos, né? Isso. A parte da neuroplasticidade não vai ser a mesma. Então, não é tarde. Pode reabilitar e habilitar. Mas a diferença, né, de prognóstico, de melhores resultados, né? Vai ser significativo. Por isso que a gente sempre a gente sempre bate na moeda, né? Sempre fala isso o tempo todo, da importância da intervenção precoce, do início das estimulações, né? Exato. O início dos estímulos precoces, quanto mais cedo, melhor. Porque a gente sabe que tem uma janela, né? Tem uma janela de estimulação que a gente consegue ganhar mais, a depender da idade e do tempo. Mas fala um pouquinho assim, a gente sabe que cada pessoa é única, né? Porque assim, a tua atuação nas diversos tipos de neurodiversidade, com uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com autismo, uma pessoa com a doença rara, é o mesmo caminho ou vai mudando cada caso? Cada caso é um caso. Por exemplo, eu posso ter um paciente com paralisia cerebral, mas que faz uma via oral. Então, eu só preciso, naquele momento, adaptar uma consistência, porque a família está se queixando que aquele paciente ele não consegue fazer um sólido macio. Então, eu vou com base na queixa da família. Eu posso ter um paciente com síndrome de Down que não consegue deglutir um alimento sólido seco. Então, eu vou na raiz da queixa da família. Então, assim, cada caso é um caso. A senhorinha de 99 anos e meio, o que a gente faz com ela? A gente adapta a consistência também para ela, para se tornar uma via oral segura de conforto, já que ela também é uma pessoa inapetente, né? que não tem vontade, não gosta de comer, come pouco. Então, eu preciso trazer para ela aquilo que trazer conforto. Então, cada caso eu vou fazendo o que precisa. Às vezes eu preciso indicar a via alternativa naquele momento, mas depois eu posso trabalhar para tirar ela. Eu posso indicar a fonoterapia e posso indicar também uma terapia de respiratória, que é a outra parte também que eu faço, de respiratória. É a outra parte que eu faço, terapia respiratória de reorganização e readaptação. Então, um paciente que usa traqueostomia, que a gente, né, se fala pouco. Às vezes a pessoa vê alguém na rua com algo aqui no pescoço. Que é aquele que coloca aqui, né? Algo aqui no pescoço. Nossa, o que é isso? É uma traqueostomia. Aquele paciente está com aquele dispositivo porque não consegue fazer uma respiração pela via aérea superior. Então, eu preciso trabalhar com esse paciente também toda a musculatura orofacial. Que a gente vê até alguns filmes, né, que o pessoal, num evento, numa circunstância ali, fura aqui, né, e coloca uma caneta, que eu já vi, que eu falei, meu Deus, pra que isso? Ó, tá vendo? Mas de filme ali, viu? Calma, gente, é só o filme que eu vi, mas eu tô conseguindo entender a lógica da coisa. Isso. Então, assim, trazendo um pouquinho dessa questão da traqueostomia, né? Que também eu tenho um paciente com paralisia cerebral que usa traqueostomia e não usa gastrostomia. Então, ele usa a tráqueo, que é do pescoço. A do pescoço, mas não usa a gastro. Que é que vai no estômago direto. Exato. Então, assim, paciente que usa tráqueo não come pela boca? Come sim. Come. Normal. Já ia te fazer as perguntas. Exato. Come. Mas precisa passar por uma avaliação, tá? Então, hoje em dia não se usa mais cânula metálica, porque existe um peso, né, no arcabouço laríngeo que vai trazer essa musculatura toda para baixo. Quando o paciente for deglutir, deglutição é o quê? Movimento anterior e elevação. Ele não vai conseguir fazer esse movimento. Então, porque a cânula está com peso, um contrapeso. Então, ele vai passar pelo fonoaudiólogo também para o quê? Ir para uma cânula de silicone, para poder fazer uma deglutição mais segura, para ter uma movimentação dos músculos mais segura. Então, assim, esse paciente, mas mesmo assim esse paciente come, mas ele tem um pouco de broncoaspiração, ele faz pneumonia todo mês. Gente, o trabalho de vocês duas é incrível. É um pouquinho... É complexo. Assim. Mas para a pessoa que está sendo tratada, então é maravilhoso. E é como a Vitória disse, assim, né? Nesses casos de pacientes que têm dificuldades com alimentação e disfagia, tem um risco, né? Então, por isso que ela é especialista na fonoaudiologia hospitalar.
Porque tem um risco. A criança pode ser hospitalizada. No meu caso, ali na terapia de linguagem, não tem esse risco eminente de morte, né? A pessoa é diferente. Vitória já trabalha com o público, né, que pode levar à morte. Então é diferente a fonoaudiologia e vai flutuando. São várias vertentes diferentes, são né? outros caminhos, né? E realmente, assim, quando eu falo que eu trabalho disfagia para algumas pessoas, realmente as pessoas não têm nem ideia do que é disfagia, mas fono, gagueira, fala, atraso e tudo mais, mas eu vou com tranquilidade falando, olha, a fono hospitalar, tá lá, seu marido, seu filho está internado, teve um AVC, também tem essa questão do AVC, teve um traumatismo craniano, é um paciente também para fono. Porque comer, gente, é tão natural, é algo tão social, fisiológico, né, que às vezes a pessoa não entende que é tão complexo e a alimentação, né, pela boca é tão importante e tão perigosa para quem não consegue se alimentar. Então, muita gente não sabe que os perigos de uma alimentação. Então, as pessoas, até se deparar com um caso de uma dificuldade de disfagia, não imagina o quão perigoso e quão importante é o papel do fonoaudiólogo. Eu nem sabia que a pessoa podia vir a desenvolver uma dificuldade com alimentos. Não sabia que a pessoa, em algum momento, não ia conseguir beber líquidos, por exemplo, né? Até se deparar com um caso como esse. Então, Vitória, como eu falei no início, eu tenho o Enzo, né? Hoje ele tem 7 anos, autista com diagnóstico a partir dos 2. Maíra foi fono dele durante mais de quase 5 anos. E hoje, até que não muito, mas ele sempre teve muita seletividade alimentar. E eu tô vendo que tem algum tipo de conexão com a fonoaudiologia. Sim. Então, Enzo tem o acompanhamento com a terapeuta ocupacional, tá? E com tudo que é nos falado durante ali nas terapias no final, a gente vem tentando aplicar em casa. Então, igual hoje ele come coisas que ele passou um bom tempo negando, mas mesmo assim a gente ia lá, né? Deixava ele esquecer um pouquinho, depois ia lá de novo, né? E ele pegava, colocava a língua primeiro e aí já comia um pedacinho. Então fala um pouquinho pra gente isso aí. A fono, eu falo assim no consultório, as pacientes ficam assim, às vezes, né? Mas isso tudo de vezes, eu falo, olha, o paciente, ele recusou. Você tem mais quantas vezes para ofertar? Mais 16 vezes. Porque ele recusou a primeira vez. Então, você tem mais 16 vezes para ofertar aquele alimento. Então, precisamos ver com a terapeuta ocupacional se a terapia dela sensorial, associar junto com a terapia fonoaudiológica de motricidade, de estímulo também de sensorial. Então, eu posso trazer para a terapia do Enzo. Que do Enzo? Não É Enzo mesmo. É Enzo. Não, mas assim, eu não sou terapeuta dele. Não, dá um exemplo. Max, a gente traria para a terapia do Enzo um estímulo também sensorial junto com o estímulo motor, que é o que a gente faz muito, né, Maria? Estimulação tátil, térmica, gustativa, fazendo todo esse estímulo também na questão da fisioterapia também associada, para que ele tenha o máximo possível de estímulos também na fonoterapia, além da terapia ocupacional. Então, dá para associar terapeuta ocupacional, fonoterapia e fisioterapia, porque o paciente autista, ele faz praticamente as 3 terapias, né? É sempre, então, assim, dá para fazer um plano terapêutico, os 3 profissionais, cada um alinhar seus objetivos e conseguir adaptar para o Enzo uma terapia sensorial nos 3 momentos, né? Que seriam de terapias. E, gente, não posso esquecer que amanhã, dia 18 de junho, é o dia do orgulho autista. É amanhã já, gente. Amanhã é o dia do orgulho autista. É um dia de luta, né? Mesmo, de conscientização. Foi um dia criado para conscientizar mesmo. Saber que o autismo não é uma doença a ser curada, né? Então, é um dia mesmo marcado ali para conscientização, para levar a informação do autismo para toda a população. Sim, toda e uma das coisas mais importantes também que eu vejo, pessoal,
orgulho autista. Não significa orgulho Sim. pela criança ser autista, tá? Mas foi um dia, né, lançado por eles mesmos. Então, o orgulho é no sentido de orgulho de buscar a evolução deles mesmos, né? Então, esse orgulho não é o orgulho deles ser autista, mas é um orgulho que nós, atípicos, temos que ter em buscar a inclusão dessas pessoas, né? De realmente aceitá-los. E não eles que têm que buscar a aceitação, mas nós é que temos que aceitá-los, pegar na mão deles e falar: vocês estão aqui no nosso mundo. Que eu vejo as pessoas falando assim: o autista vive no mundo dele. Não, o mundo dele é o nosso mundo. Sim. Tá? Então, o dia do orgulho autista é o autista está no nosso mundo e nós temos que abraçá-lo, a gente tem que incluir, a gente que tem que se adaptar a eles, e não o contrário. Eu penso totalmente dessa forma. Sim. Né? Então, orgulho autista é inclusão. Amanhã, gente, não esqueça, dia do orgulho autista. E, Vitória, você podia contar assim pra gente um caso que te marcou ao longo da sua jornada, né? Sua bagagem tão experiente. Um caso específico, eu sempre falo que aquilo que me movimenta é ver aquele paciente que não comia passar a comer. Então, assim, isso me marca. Então, aquele paciente que chegou para mim, não faz nenhuma via oral, engasga com tudo. Que comer é tão bom, né? é total. Maravilhoso. Qualquer reunião que você vá, tem o quê? Comida. Eu tive um paciente que ele queria sair com os amigos, mas não conseguia sair com os amigos, porque ele não podia fazer a via oral dele. Então, a gente conseguiu fazer ele retomar essa via oral dele. Então, isso para mim, não só o caso dele, mas como todos os casos, quando eu consigo falar para a família: olha, agora a gente vai fazer mais uma dieta em casa, mais outra dieta em casa, até a gente conseguir fazer um exame para conseguir ter certeza que dá para remover a gastrostomia com segurança. Então, isso para mim, assim, maravilhoso, mágico, né? É mágico. Então, assim, esse paciente que não comia nada, ele passa a comer 1, 2, 3, tomar medicação. E parece ser uma coisa tão simples, mas pra gente que está vivendo aquilo, ganhar na loteria. Né? Tem algumas pessoas que falam assim: nossa, ele tá engasgando até com água. Então, aí a água a gente também consegue resolver. Às vezes a gente espessa essa água, ele vai continuar tomando água. Então, assim, às vezes engasga com água, mas não engasga com suco. Mas como? Por conta das pistas. Pistas sensoriais, temperatura, sabor. Então, esse paciente ele pode engasgar com água, mas não pode engasgar com suco. Sendo a mesma consistência, exatamente. Né? Você vê como é tão complexo e uma profissional capacitada, experiente como Vitória pode ajudar, né? A gente percebe o quanto é gratificante você reabilitar, né? Assim, um caso como esse. Nossa, eu tô aqui impactado. Tô tão impactado que eu queria falar das pessoas que nos ajudam, das pessoas e das empresas. Lógico, a gente fala aqui da doutora Manuela Larrey, que é a dentista, né? A odontopediatra, que é fantástica com criança. Ela tem todo um cuidado, principalmente com as atípicas, né? Para saber como lidar da melhor maneira. Temos também a doutora Laura, né? Que é a médica especializada também nesse neurodesenvolvimento, que também busca toda essa inclusão, né? Elas se moldam da maneira que a pessoa é. Então, isso é mágico. Isso. E eu não queria somente falar delas, eu queria agradecer a elas por elas acreditarem no nosso projeto. Porque desde quando a gente tinha só um videozinho lá no YouTube, que hoje tem vários, corre lá para você ver, que você que não foi ainda, foram pessoas que acreditaram no nosso projeto, sem ver ele ainda praticamente. Então, isso já mostra as pessoas humanizadas que elas são. E se elas são, a empresa delas também serão. E o quanto elas acreditam, né, que pessoas neurodiversas podem sim estar incluídas na sociedade. Exato. Então, elas acreditam e apoiam a neurodiversidade. Isso. Então, elas são pessoas muito importantes para que o Sem Rótulo esteja no ar. Aqui. E, gente, não esqueça de ativar os sininhos das notificações. Você não vai perder nada dos conteúdos que nós estamos postando. Ó, deixa seu like aqui, ó, esse joinha aqui do lado. Deixa seu like pra gente, que é muito importante. Se inscreva no nosso canal, né? E, mais uma vez, deixa o like aqui, que é importante pra nós. Segue a gente no Instagram, lá na bio tem um linkzinho do canal que vai direto pra lá, tá? No canal é importante também dizer, pessoal, pra vocês que tem
nossas conversas na íntegra, mas também tem uns cortes, né? Às vezes você está ali querendo ver, mas não tem muito tempo. Tem uns cortezinhos rapidinhos lá que dá para você não ficar perdido aqui totalmente dos assuntos, tá? Então, vê lá. E também nossos apoiadores, né? A gente tem a ONI, que é a agência que faz a gente, né, ter esse espaço magnífico, aqui esse arzinho geladinho, bonitinho, todo, né? Tem a Festart, que faz nossas, Gente, eu queria falar, a Festart não faz só caneca não, tá? Eles trabalham todo com aquela arranjos de aniversário infantil, 15 anos, casamento, são coisas maravilhosas, são perfeitas. Aqui embaixo tem um arroba, na descrição tem um arroba de todo mundo, da doutora Manuela, da doutora Laura, da Festart, da ONI, tem também da Mil Modas, valeu. Então, e tem também a Matuto Barbearia, que cuida da pessoa aqui, né? Dá uma amenizada na coisa aqui. Então, são pessoas, gente, fora, né, brincadeira, são pessoas que acreditam na gente. Então, é uma gratidão imensa por acreditar em algo que, né, tem uma proporção e que vai alcançar tanta gente, porque o nosso intuito aqui é levar informação. Eu canso de falar isso, aliás, eu não canso de me falar isso, porque o nosso intuito é levar informação para que as pessoas, para você que está aí atipicamente nessa rotina, tenha uma vida mais leve, tenha uma vida melhor e que a vida comece a ser ainda mais plena, né? Então é isso que eu queria falar, me emocionei aqui agora. Vitória, quero te agradecer pela sua disponibilidade, por fazer parte do nosso programa hoje aqui. Nossa, quanta informação importante que você trouxe para o nosso público. Agradecer a sua disponibilidade com 2 bebês, né? Deixar os bebês em casa para vir levar informação e mostrar que você apoia a neurodiversidade também, Exatamente. né? Se você disponibilizou o seu tempo, você acredita no nosso programa e no nosso propósito. Então, se você em casa busca uma profissional qualificada, habilitada a trabalhar com dificuldades alimentares, disfagia, questões de motricidade orofacial, você já sabe quem buscar hoje. Fonoaudióloga Vitória Aguiar. Muito obrigada, Vitória. Obrigada pelo convite novamente e espero ter contribuído para vocês, ter levado um pouquinho de disfagia, introdução alimentar, neurodiversidade e, enfim, contem comigo para precisarem aqui para o podcast. Gratidão, né? A palavra é gratidão, né? Eu também quero te agradecer imensamente. Eu estou aqui impactado, né? Com tanta coisa nova que a gente descobre, tantas alternativas novas que a gente tem para as pessoas que às vezes, igual, eu tenho certeza que até para o meu irmão eu já vou lançar, já vou chegar lá agora com uma nova alternativa, né? Sim. Vitória, muito obrigado. Eu queria te parabenizar por esse trabalho incrível, não só seu, como de Maíra também, que eu já sei que é incrível, como de Maureen, que está ali nos bastidores, mas também é uma pessoa que ajuda muito. Inclusive, gente, eu queria lançar aqui um spoiler. Maureen, essa pessoa incrível, ela está com um projeto inovador chegando aí, que vocês não têm noção do que ela vem trazendo aí para as crianças, sim, mas também para os pais dessas crianças atípicas. Aguardem, vai chegar. Não aguento. E a gente tem uma lembrança. Inclusive, vou fazer eu quero chamar a Maureen para vir entregar o presentinho para nossa convidada. Ela que é acostumada a sempre ficar por detrás dos bastidores, ela que faz o nossa produtora aparecer e acontecer também. Foi na minha vez que ela apareceu? Foi. Que honra, hein? Obrigada. Personalizadas. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gente, obrigada, né, pela sua participação, por ter nos acompanhado aqui. Não podemos de agradecer vocês pela sua companhia. Tenham uma excelente noite. Obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez no Sem Rótulo Podcast. Obrigado, gente. Corre lá no canal, dá o like, se inscreve no canal, siga no Instagram, tá? Nos próximos episódios, não percam, vem muita coisa boa por aí, tá bom? Um joinha. Tchau. Tchau, tchau.